Testemunha de Jeová foi refutado pelo próprio vídeo que ele tentou refutar. Bom, pessoal, esse vai ser o tema do vídeo de hoje. O canal Publicador do Reino, esse canal aqui, ele fez um vídeo relacionado ao meu vídeo de 1 Pedro 1,4, né, quando eu falo ali sobre a natureza divina, e aqui ele vai fazer uma suposta refutação. O título do vídeo é Testemunha de Jeová refuta o canal Teologia Geral, e que ele coloca dois assuntos, tanto o de Pedro quanto Trindade. Bom, o que acontece? Nesse vídeo dele, ele alega uma série de coisas que no meu vídeo passado eu já tinha deixado claro não acreditar. Ou seja, ele argumentou em cima de algo que eu nem acredito. E o pior é que ele acha que isso é refutação. Como é que eu estou refutando algo de alguém que esse alguém nem acredita, cara? Você tem algum problema mental? Você tem alguma dificuldade cognitiva? Porque o que é refutação? Eu acho que você primeiro tem que aprender o que é refutação. Um Google aqui rapidinho resolve essa questão. Ó, refutação é isso aqui, ó. Contestação, argumento, série de argumentos ou prova que destrói o que foi alegado. Réplica, contestação. Então, quando alguém diz algo, alguém diz A, você tem que argumentar o que essa pessoa falou. Você não pode alterar. Só que no seu vídeo aqui, você alterou uma série de coisas que o meu vídeo passado vai desmentir você. E aí vai ficar feio, porque você vai sair como mentiroso, e segundo, você vai sair como um cara que não tem palavra, porque a gente combinou algo e você quebrou. Ou seja, você não é homem, certo? Você não tem palavra de homem, então você é um moleque. Então, onde é que está essa questão aqui? Vamos lá. Primeiro eu quero falar sobre essa questão aqui, ó, Trindade, tá? Aqui no minuto 10, pessoal, ó, tá vendo aqui, ó, defesa da Trindade. Nesse vídeo aqui, se você for assistindo, você vai vendo ali ao minuto 12, 13, 14, tal. Ainda está na defesa da Trindade, certo? Cadê o minuto 27? Pronto. Aí até o minuto 27 é onde está, ele vai pegar um áudio meu de 10 anos atrás e vai colocar aqui, como se eu estivesse debatendo, né, recentemente com eles. Só que esse vídeo, ele é um vídeo completamente antigo e segundo, é um vídeo de argumentos que eu não defendo mais aquela posição. Então você está argumentando em cima de algo que eu nem acredito. E aí a gente combinou algo, e você vai lembrar, porque eu vou mostrar aqui. Olha aqui, pessoal, ó, como aqui, ó, Teologia Geral. Caramba, rapaz, agora que eu te conheci, você já cansou de apanhar de nós? Olha um debate seu aqui. Aí é esse debate que ele colocou. Aí eu falei, aí você seria muito covarde em fazer isso, porque eu nem defendo mais a posição desse tempo. Inclusive, nesse tempo eu nem era subordinacionista. E outra, esse debate faz uns 10 anos. Eu não acredito que você seja mau caráter. Aí ele faz, sem problemas, não o farei. Ou seja, ele não iria postar esse áudio, até porque não faz sentido, né? Como que eu vou rebater algo que eu nem creio, né? Então não faz sentido ele colocar isso. Mas como o público dele, né, não sabe, pensa que foi algo recente, então vai ser claramente enganado. Então ele fez isso de má fé, foi mau caratismo dele, porque a gente combinou algo e ele me deu a palavra dele que não iria fazer e fez. Aqui você já vê como esse pessoal de Jeová é, né? É por isso que a organização TJ não concorda que esse pessoal fique fazendo debate na internet. Por quê? Porque mancha a própria organização. E isso é extremamente vergonhoso para vocês mesmos, porque vocês falam algo e daqui a pouco vocês, né, já voltam atrás. Então esse negócio aqui sobre Trindade do minuto 10 em diante, né, que é você vem aqui falar e tal sobre Trindade, eu nem tratei disso no meu vídeo de Pedro capítulo 1 versículo 4. A questão não foi sobre Trindade, foi sobre natureza divina. Ou seja, você passou mais da metade do seu vídeo falando de algo que eu nem acredito, cara, que nem foi discutido.
certo? Então, que refutação é essa que você fez que eu nem creio nisso, né? Então você está rebatendo algo que eu nem creio. Agora vamos ver, né, o vídeo dele aqui, né, como que ele argumenta, e eu vou apresentar o meu próprio vídeo desmentindo ele. Vamos lá. Enquanto pesquisávamos, achamos um rapaz que parece dar aulas de grego na internet. Esse rapaz tratou do texto de 2 a de Pedro 1-4 de uma maneira atípica. Vamos ler o texto em evidência. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então ele usa a gramática para justificar que é só você fugir da corrupção que você pode ter a natureza divina, inclusive aqui na terra. Veja que absurdo. Não é isso que o texto diz, e não é isso que o contexto diz. Vejamos um trecho do vídeo dele. Aqui ele fala de contexto, né? Não é isso que o texto diz e não é isso que o contexto diz. Mas cadê o contexto que você nem colocou, meu querido? Deveria pegar os versículos 5, 6, 7, 8, 9 e 10, que iria refutar sua própria fala. Afinal, eu mostrei isso no meu próprio vídeo, né? Eu não vou reproduzir aqui, né, o meu vídeo em cima dessa questão, porque é uma questão mínima, né? Mas aqui, qualquer pessoa que lê o texto de Pedro, capítulo 1, do versículo 1 até o contexto inteiro, vai perceber que o autor está falando sempre de coisas terrenas para você fazer enquanto está vivo e não na eternidade. Mas vamos continuar vendo aqui o nosso nobre falar. O argumento do rapaz. Aqui vai citar, né, o texto, e aqui diz: o argumento dele gira em torno do particípio apophontes, traduzido nas Bíblias como havendo escapado. Ele afirma que esse particípio tem função modal, ou seja, explica como alguém se torna participante da natureza divina. Isso. Para provar, ele compara com outros textos onde o particípio adverbial descreve o modo da ação do verbo principal. Isso. Assim, ele conclui que o modo de participar da dizer que a natureza divina resulta do esforço humano e não do poder de Deus. Essa refutação você poderá... A natureza cai no seu colo. Bom, não é basicamente assim, né? Que a natureza cai no seu colo. Então ele diz que não é bem assim. Mas ele não percebe que se ele propõe a tradução modal ou instrumental, é essa a implicação. Dizer que a natureza divina resulta do esforço humano e não do poder de Deus. Bom, isso aqui é mentira, né? Eu não disse isso no meu vídeo. Inclusive eu vou mostrar aqui, tá? O vídeo que eu falei sobre essa questão para refutar você. Bom, aqui sou eu falando no meu próprio vídeo. Erro técnico. Terceiro, criar um problema teológico, né? A interpretação dele sugere que a participação na natureza divina depende do esforço humano de fugir do pecado. Mentira. Errado. Isso aqui está errado. Primeiro que a minha posição teológica em relação a essa questão é contrária a essa vertente, né? Porque eu não acredito que o homem ele vai a Deus sozinho, né? Isso aí eu não creio, né? Isso era uma ideia de Pelágio, né? O pelagianismo era quem pregava isso, e também o semi-pelagianismo, né? E não eu, certo? Então, eu entendo que Deus, ele busca o homem, como eu já falei aqui. Deus, ele busca o homem, e a partir daquele momento que o homem se sente tocado por Deus, ele foge da corrupção do mundo, e a natureza divina está nele, porque Deus começa a habitar nele, e aí ele começa a evitar o erro e buscar o acerto, né? Bom, como vocês podem ver, né, o meu próprio vídeo já desmente ele, porque ele vai argumentar que eu digo que a questão ali ela é pelo esforço humano, sendo que no próprio vídeo que ele está refutando, eu acho que ele não viu isso, né? Porque no meu próprio vídeo eu vou desmentir essa falácia dele. Ou seja, eu não estou falando que é pelo esforço humano. E eu nem sei de onde ele tirou que a ideia modal traz isso. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei de onde foi que ele tirou isso. Mas vamos ver aqui a continuação. Essa refutação você poderá ler completa no artigo da nossa página. Vou deixar o link na descrição. Ele menciona que o particípio tem função modal.
Se ele estivesse certo, o texto teria que ser traduzido assim: para que vos torneis participantes da natureza divina, de maneira que escapem da corrupção. Bom, aqui ele diz que se o particípio ele for modal, teria que ser traduzido assim, ó, de maneira que é errado. Primeiro que parece que você não conhece nada sobre grego, né? Primeiro que o particípio, quando ele tem caráter tanto modal quanto de maneira, esses dois particípios eles são traduzidos geralmente como gerúndios no português. Gerúndio, né, para vocês que não sabem, é o seguinte, eu vou mostrar aqui, tá? A gramática do nosso querido Wallace e veja só isso. Perceba que aqui nós estamos na gramática de Daniel Wallace, tá? Essa gramática aqui é onde ele está falando sobre os exemplos do particípio modal. Veja que o Wallace, em todos esses exemplos, o que vocês notam? Percebam aqui, ó, que todos os exemplos que o Wallace traz sempre vai ter NDO no final, tá? Aqui, ó, NDO. Por que NDO? O NDO é a característica do gerúndio no próprio português. E o gerúndio é o que indica que uma ação está em movimento ainda, né? Gerúndio, particípio ou infinitivo são partes ali nominais do verbo, ou seja, traindo, provando, trabalhando, então você vai ter o NDO. Veja aqui outros exemplos na gramática do próprio Wallace, ó. Aqui, ó, ressuscitando, abolindo, aqui, ó. Vocês percebem que sempre tem o NDO? Eu acho que ele não percebeu isso, né? Ou seja, o particípio modal, ele vai ser traduzido como o gerúndio do português, tá? Embora você, dependendo ali de contexto, né, caso exija, é verdade que você pode traduzir como a forma que ele colocou lá no vídeo dele, né? Assim, ó, de maneira que, ou por meio de, né? E assim sucessivamente. Mas essa não é uma característica muito usual do particípio modal como nós traduzimos em português. Inclusive, né, a própria TNM que ele segue quando vai traduzir modal, ela traduz exatamente como um gerúndio, né? Então quer dizer, não tem que ter isso aqui, não precisa ser dessa forma. A forma participial modal você pode traduzir como fugindo, certo? E não de maneira que escapem, né? Como você colocou. Mas vamos continuar. Se fosse de um modo instrumental, ficaria assim: para que vos torneis participantes da natureza divina, por meio de escapar da corrupção. Mas isso implicaria que a ação humana de escapar da corrupção é o método para alcançar a participação na natureza divina, o que teologicamente não faz sentido. Bom, de novo você repetiu algo que eu já demonstrei no meu próprio vídeo, que é mentira, porque eu não falei isso, né? No meu próprio vídeo. Pelagianismo era quem pregava isso. Também. Ou seja, isso aí é uma doutrina pelagiana, meu caro. Para que você não, para você que não sabe, o pelagianismo defendia que o homem ele ia até Deus pelo esforço próprio. Aí depois vem o semi-pelagianismo, que dizia que realmente o homem precisa que Deus dê ele estenda a mão, mas o homem tem que dar o primeiro passo. Essas duas heresias elas foram refutadas ao longo da história da igreja. Ou seja, eu nem acredito nisso. Quer dizer, você está argumentando algo que eu nem acredito, né? Continuando. Pois o contexto deixa claro que essa transformação vem pelo poder divino e pelas promessas de Deus. Mas isso aqui eu concordo, foi o que eu falei no meu próprio vídeo, cara. Olha, você está refutando algo que está concordando com você. Como é que você refuta algo que você está concordando? Porque foi exatamente isso que eu disse no meu vídeo o tempo inteiro, né? O homem não vai a Deus só e tal. Eu falei isso o tempo inteiro. Não pelo esforço humano de fugir da corrupção,
Foi Ou isso seja, que eu disse. Se fosse modal, o sentido seria estranho e desajustado ao contrário. Primeiro que isso não tem nada a ver com o sentido modal, cara. É esse aqui, esse cara é o melhor argumentador que vocês têm. O que o sentido modal tem a ver com isso, cara? Absolutamente nada. Nada. Meu Deus do céu, cara. Contexto. Se fosse de meio, entraria em conflito com a ênfase na ação divina. Por isso, a leitura temporal ou causal faz muito mais sentido, como expliquei no artigo na nossa página. Ó, interessante, né? Que ele não posta, ele não menciona o que eu falei sobre isso. Tanto o particípio temporal ou causal me ajudam. Você não viu isso no meu próprio vídeo? Quer dizer, você está rebatendo algo que eu mesmo já refutei, cara. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos lá. E o causal nem o temporal ajuda você em absolutamente nada. Na verdade, é até bom para mim. Olha só. Se tornam participantes da natureza divina. Por quê? Porque escaparam da corrupção. Opa! Então esses porque escaparam é algo que já aconteceu. Então se as pessoas escaparam da corrupção, então elas já fazem parte da natureza divina aqui na Terra. Percebe? Então, quer dizer, o particípio causal ajuda ainda o meu argumento no que eu estou falando. Porque o particípio causal, ele mostra a causa do verbo principal. Então vocês se tornam participantes da natureza divina porque escaparam da corrupção que há no mundo. E quando que isso acontece? Nesse contexto, quando foi para o céu, quando morreu? Não, as pessoas ainda estavam na terra. Ou seja, o particípio causal me ajuda e não ajuda você em absolutamente nada. O particípio temporal acontece a mesma coisa. Tornam-se participantes da natureza divina. Quando? Quando que isso acontece? Depois de escaparem da corrupção que há no mundo. E aí a gente lê o contexto, a gente vê o autor falando de coisas terrenas, de características que a gente tem que seguir terrenas. Vamos ver? Vamos lá. Aqui está o texto, né? Mostra para mim onde aqui nesse contexto aqui está falando de céu ou está falando do estado eterno. Mostra para mim aí, vai mostra. De Pedro que vamos analisar. Veja o que é que o próprio autor está falando. Dessa maneira, vou pegar aqui, ó, essa parte aqui, ó. Aqui ele vai falar de coisas para vocês crescerem na vida de vocês. Isso aqui é onde? No céu ou na terra. Por essa razão, que razão? Do que foi falado antes. Por essa razão, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude ou conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança. Isso aqui é no céu, né? O rapaz passa o vídeo inteiro dele em análise do meu artigo, provando que existe particípio modal, mas ninguém discorda disso. Opa! Mas ninguém discorda disso, então acabou o nosso debate, meu querido. O fato é que nenhuma Bíblia traduz com a leitura modal ou instrumental que... Nenhuma Bíblia traduz com leitura modal ou instrumental. Vamos refutar com o meu próprio vídeo. Cadê você, rapaz? Cadê você? Cadê você? Deixa eu achar aqui. Pera aí. Aqui, ó. Vamos aqui consultar algumas, tá? Aqui nessas duas traduções que eu peguei, né? Só vou pegar duas aqui para não ficar muito grande, já que esse vídeo vai se estender, né? Um pouco. Veja só aqui o meu argumento. Nessas duas traduções que eu peguei, né? Só vou pegar duas aqui para não ficar muito grande, já que esse vídeo vai se estender, né? Um pouco. Aqui a CNBB, né? Que eu tenho ela aqui, ela fala assim, ó. Por elas foram-nos concedidos os bens prometidos, os maiores e mais valiosos, a fim de que vós vos tornasseis participantes da natureza divina, fugindo da corrupção que a concupiscência espalha no mundo. Perceba que
Aqui a tradução, a CNBB, ela coloca fugindo e não tendo fugido. Então aqui ela entende que o tradutor, né? Pronto. Aqui eu vou mostrar que a CNBB traduz o texto de forma modal, colocando fugindo. Veja, eu acho que esse rapaz, ele nem assistiu o meu vídeo completo, ele nem viu o que eu argumentei, ele nem viu as traduções que eu mostrei, e ele disse que nenhuma tradução tem, nenhuma tradução fez isso. Tá aqui o próprio vídeo que ele tentou refutar, refutando ele. Compreendeu esse particípio como adverbial. Vocês viram, né, que eu mencionei que o particípio modal ele é traduzido como gerúndio. Tá aqui, isso aqui é o que? NDO no final, que é o que? Modal, indicando modo, já que o particípio adverbial modal ele implica numa ideia simultânea a do verbo principal. E aqui abaixo, ó, livrando também, ó, modal, ó, NDO, livrando. A King James, atualizada de 2001, a CNBB, trazem sim a forma modal. Ou seja, o cara foi refutado pelo vídeo que ele estava tentando refutar. Que ele defende. Ele cita uma explicação de Daniel Wallace. Veja, o particípio aoristo normalmente, ainda que nem sempre, é anterior ao tempo da ação do verbo principal. Mas quando o particípio aoristo estiver relacionado a um verbo principal aoristo, o particípio será frequentemente contemporâneo ou simultâneo à ação do verbo principal. Exatamente como eu expliquei na postagem. Eu disse que esse tempo verbal frequentemente indica uma ação anterior ou concomitante. Talvez ele não saiba o que significa concomitante, quer dizer simultâneo. Porém, como Wallace diz, frequentemente simultâneo não quer dizer sempre simultâneo. Às vezes o contexto não concorda, como no caso de 2 Pedro 1:4. 99% das traduções vertem como uma ação anterior ao verbo principal. O rapaz cita a tradução da CNBB. Aqui, ó, vamos lá, né? Aqui ele vai falar sobre o uso, deixa eu pegar aqui, tá? A gramática de Wallace. Tá? Deixa eu pegar aqui a forma do particípio, né? Perceba que nessa parte aqui ele para, né? Ele para e já vai abrir ali outra coisa. Só que o Wallace continua falando e ele diz, ó, com um verbo principal no presente, o particípio aoristo normalmente é antecedente. Ele é antecedente quando o verbo principal está no presente. Então, quer dizer, quando você tem aoristo com aoristo, frequentemente, geralmente, ele é modal. O que você quer aplicar no caso, o texto de Pedro, você está confundindo modal com tempo. Quando você falar tendo, ali a tradução que você usa, né? Que usa ali o tendo, ele é temporal, ele não é modo. Tá? Então você está misturando tempo com modo. Mas vamos aqui continuar a fala do nosso querido aqui, né? Vamos lá. Que diz fugindo da corrupção, e outra tradução da King James, livrando-vos da corrupção. Essas possibilidades se encaixariam na leitura simultânea. Porém, nenhuma das duas possibilidades representa um estado modal ou instrumental, que é o que o professor de grego de YouTube defende. Vou aguardar ele mostrar para mim alguma leitura modal ou instrumental do texto. Se você desejar ver mais sobre a correta tradução... Bom, aí eu não sei de onde, né, ele tira isso, de que a CNBB e a King James, elas não foram modais. Eu acho que ele nem sabe que o modal ele é traduzido como o gerúndio do português, né? Eu acho que faltou aí essa aulinha básica para o nosso nobre aí, né? Texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Aí ele diz, eu vou esperar você mostrar, né, e tal, né? Mas eu já mostrei, você tem que provar que não é. Fugindo é o quê? Explica para mim aí. Quando ele fala fugindo é o quê? Que forma de particípio é aquela? Se não é modal é o quê? Fale para mim, meu querido, que eu vou esperar você responder. Poderá ver a postagem completa. Vou deixar na descrição. Bem,
Toda essa fuga pela gramática é para evitar o acabou? embate interpretativo do texto, que implica que outros receberão a natureza divina. Que pena, rapaz. Os idólatras de Jesus dizem que o fato de Jesus ser divino já mostra que ele é onipotente. Ó, isso aqui é mentira. Isso aqui eu refutei no meu próprio vídeo. Quer ver? Ó, deixa eu voltar aqui no meu próprio vídeo, tá? Vejam só. Ora. Justamente o que eles usam para credenciar Jesus como o onipotente. O que ele acha? Isso aqui é mentira, tá? Eu não sei se você está falando isso aqui de trinitários leigos, né? Que você está aí talvez acostumado a debater na internet, né? Que aí são pessoas que talvez não conheçam bem o assunto. A questão não é a natureza divina em si, é apenas o termo em si. A questão são os atributos completos da divindade. Por exemplo, quando nós formos ali transformados, você acha que nós seremos oniscientes? Que nós vamos saber tudo de todas as coisas ao mesmo tempo? Eu acredito que não, e acredito que nenhum texto diz isso, né? Pois é, Cristo é assim. A gente pega, por exemplo, Apocalipse 2, 22 a 23, diz claramente, né? Ele diz: eu sou aquele que sonda mentes e corações. Isso é um atributo, ou seja, o que ele falou aqui, de que ser participante ou ter natureza divina significa ser onipotente, isso é mentira, e eu já refutei isso no meu próprio vídeo, mas eu acho que ele não errado, e vamos provar em vídeos futuros. Isso Sou direito, humano, né? como o rapaz defende, mas é através ou por meio das promessas. Chegamos a compartilhar do próprio tipo de vida de Deus. Um homem pode ser transformado ao ponto de receber a divindade do Filho de Deus. Então, querido professor, que duro golpe no conceito trinitário. Ué, mas eu falei a você, meu querido, que eu concordo com essa questão. Eu falei no meu vídeo que eu acredito que as pessoas terão a natureza divina sem nenhum problema. Inclusive eu vou mostrar, eu acho que você não viu. Que pena, cara, que pena. Veja só essa parte aqui do meu vídeo. Pedras no sapato dos trinitários. Isso aqui é mentira, tá? Esse texto aqui a gente dá até risada disso aqui, né? Quando eles citam esse texto, eu mesmo começo a rir porque enfim, né? Pois os que reinarão no céu com Jesus serão participantes da natureza divina. Isso aqui eu concordo plenamente com você, meu querido. Afinal, Paulo fala, né, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo, acho que é 50 a 52, né? Ele fala que os corpos das pessoas que serão transformados, eles receberão a imortalidade. Até onde eu sei, a imortalidade não é uma característica humana, ela é uma característica plenamente divina. Então, se nós vamos... Bom, aqui eu continuo falando, né, da natureza divina, que eu acredito que nós teremos essa natureza divina, que vamos participar, né, da imortalidade, que é uma característica da natureza divina. Ou seja, eu concordo, meu querido, que nós teremos a natureza divina. A questão não é essa. A questão é que no texto de 2 Pedro 1,4, a minha visão de enxergar o texto está dentro de um contexto terreno. E a natureza divina, ela já faz parte de você desde quando você se converte e você deixa o mundo. Inclusive teve testemunha de Jeová concordando com o que eu disse. Olha só, teve gente dele concordando com o que eu disse, né? Mas enfim. Ser divino não significa ser onipotente. Concordo, e os tá? que reinarão no céu participarão da natureza divina. Cara tirou isso, mas calma, que eu falei. Que vamos explorar mais essa pedra no sapato dos idólatras de Jesus. Por enquanto, só queremos mostrar o desespero deles em fazer um caos gramatical onde não existe. Agora que refutamos essa bobagem criada por esse rapaz... Refutou o quê? Refutasse o quê? O meu vídeo refutou você, desmentiu você, que eu concordo com o que você falou. Como é que você refutar o que eu concordo, meu querido? Gente, não dá pra levar esse pessoal a sério. Quem tiver estômago para assistir mais aqui uns 30 minutos de plena lorota,
assistam aí, tá? Eu não vou mais reproduzir isso aqui, até porque, né, eu já comentei que essa questão aqui da Trindade foi algo que há 10 anos atrás, e é algo que eu nem sequer acredito mais em vários tópicos ali, né? Então assim, eu quero saber onde foi que ele me refutou. Sinceramente, onde foi que você me refutou? Várias coisas você disse e eu mostrei que eu não disse. Várias coisas você argumentou fazendo uma refutação, sendo que eu concordo. Então, como é que você refuta algo que o cara não crê? Você refuta algo que o cara não disse? Eu não sei até o momento que refutação foi essa, né? Mais umas mentiras expostas, né? E eu, claro, né? Eu até digo aqui ao rapaz, o publicador do reino, que troque o nome do seu canal para o publicador de mentiras, que aí ficaria melhor. Beleza, pessoal? É isso aí, até o próximo vídeo.